Aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Acho que nunca fez tanto sentido essa famosa frase do Nietzsche como tem feito para mim nos últimos dias. Eu vim aqui no estúdio para falar brevemente, eu espero, sobre um, um processo de autoconhecimento que sofre as suas com algumas barragens que acabam por atrapalhar muito esse processo. Eu desenvolvi muito trabalho por alguns anos de áudio performance e até eu pensava em fazer agora um relatório geral desse último ano do que tem ocorrido aqui, de todas essas experiências que também se revertem em processos artísticos, mas eu dei uma abandonada nesse. Eu acho que eu alcancei mais ou menos o que eu queria. Hoje eu estou numa outra fase de vida e de arte, e as questões desse tipo, da forma que se davam essas audio performances, elas mudaram. Agora, eu acho que essa temática ela se reverte em outras plataformas, inclusive num projeto intitulado Palestra Desmotivacional, que eu pretendo pôr em prática com alguns assuntos, algumas temáticas, como a arte, como o esporte, como a família, como o relacionamento, e que vai ser abordado de acordo com todo esse processo dessa experiência que foi passada, o reflexo da própria sociedade, do sistema que as pessoas estão inseridas e que acabam por determinarem essas relações e da forma que se dão essas relações muito prejudiciais. Mas eu vim aqui porque também acabei de ver um post sobre uma página do Instagram que divulga o conhecimento, em que ele é muito atacado, e isso me fez refletir também o quão paradoxo é os nossos tempos atuais, num momento em que se prega muito a um certo tipo de é, leveza e busca por uma relação melhor com o universo e com as pessoas por consequência, mas como tudo isso se apresenta às vezes muito mentirosa, hipócrita e falsa na realidade, onde que talvez as pessoas estejam jogando cartas que divulguem esse tipo de coisa, mas que na prática há uma distância muito grande de que isso se concretize, porque essa página do Instagram, o cara reclamava do quanto ele é achincalhado e é xingado, e as pessoas tentam denunciar a página, pensa que é uma página que divulga o conhecimento, né? Ao mesmo tempo em que o mundo tende a muitas coisas e a novas formas de pensar, ainda você vê o reflexo disso do nosso presidente, o que tudo que ele tem feito de forma tão retrógrada e absurda, para não dizer outras coisas piores, o quanto disso é assustador num ambiente que as pessoas parecem estar cada vez mais intransigentes, e principalmente em alguns nichos periféricos do que não sejam centros urbanos que divulguem cultura e arte, como as pessoas estão com a cabeça muito, apesar do nível de informação que temos e do acesso à informação que temos, como essas pessoas se apresentam tão duras, inflexíveis e
grosseiras, sem nenhum um trato, sem nenhuma evolução no sentido de que possamos ter uma relação realmente mais adulta, socialmente falando, em que a nossa sociedade, de modo geral, tem se apresentado ainda muito retrógrada como maneira de se portar perante o outro e diante da tecnologia que nos vem à mão, não é? Então, eu venho aqui no estúdio para fazer essa análise e talvez colocar algumas pílulas desses acontecimentos, já que eu estou sem equipamento para dar continuidade a uma edição melhor das minhas audio performances em outro tipo de formato também, em que eu pudesse editá-las, as que eu já tenho gravadas. E então eu acho que esse um ano de conflito e geram muitas reflexões, porque de algum modo, quando a gente está inserido num ambiente cultural de pares, a gente percebe um mundo diferente e, e esquece que talvez da realidade cultural, intelectual do país, que de fato é muito defasada, não é? E assim, quando olhamos ou vivemos muito inseridos nesse abismo, corremos o perigo também de lutar com monstros com as mesmas armas e a mesma técnica inferior que eles utilizam. E por isso que é bom, às vezes, expurgar alguma coisa e ter contato com velhas e boas amizades e relações que nos façam trazer de volta a um caminho que às vezes parece que tende a se perder, mas espero que não ocorra e de fato não ocorrerá e que ajudemos os outros a não incorrerem nesses mesmos abismos, não é?